Olá pessoal, saiu na última quinta-feira, dia 13 de maio, a decisão do STF sobre a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 3, manteve o entendimento do colegiado da Corte, que em 2017 tinha decidido que o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse processo já se arrastava na Justiça desde 2007, com o Supremo tendo em 2017 julgado que era inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O julgamento dessa semana, 4 anos depois, teve como objetivo julgar um recurso impetrado pela Advocacia Geral da União, que questionava alguns pontos do julgamento de 2017 e solicitava que fosse estabelecido um marco temporal a partir do qual a base de cálculo sem o ICMS deveria ser considerada. O resultado prático dessa decisão é que a União terá que devolver às empresas a diferença dos impostos cobrados de forma indevida desde o dia 15 de março de 2017, data em que a Corte Suprema tinha julgado improcedente a inclusão do ICMS. Ainda não se sabe qual é o impacto financeiro dessa medida. No mês passado, o governo tinha previsto que o pior cenário possível, ou seja, que a União tivesse que devolver todas as contribuições com o ICMS incididos sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, acarretaria em um rombo de aproximadamente 258,3 bilhões aos cofres públicos. Com o recorte dado pelo STF, a União só precisará devolver as contribuições cobradas indevidamente desde 2017, o que fará essa dívida ser bem menor. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, após a decisão do Supremo, emitiu uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, o encerramento desse julgamento resolve definitivamente a principal controvérsia tributária do país. Fecha aspas. Além disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também comemorou o marco temporal estabelecido pelo Supremo em limitar os ressarcimentos somente a partir de 2017. Segundo a Procuradoria-Geral, essa limitação, abre aspas, reduzirá o gigantesco impacto que o acordão, sem essa ressalva, teria sobre as finanças públicas. Agora, um ponto fundamental e favorável aos empresários foi que essa limitação temporal possui uma exceção. A maioria dos ministros da Corte concedeu o direito de restituição a todas as empresas que entraram com o pedido até o dia 15 de março de 2017, seja por via judicial ou administrativa junto à Receita Federal. Ou seja, as empresas que já tinham entrado na Justiça solicitando o ressarcimento dos impostos PIS e COFINS, cobrados de forma indevida, terão direito a receber de volta os valores pagos a mais durante 5 anos anteriores ao processo. Uma empresa que entrou com o processo na Justiça em 2015, por exemplo, terá assegurado o direito de receber os impostos pagos a mais desde 2010, isso é, 5 anos antes de ingressar na Justiça e não somente a partir de 2017, como as demais. Apesar de não sabermos o impacto financeiro dessa decisão do STF, muita gente pode ficar apreensiva imaginando que, se já está difícil para o governo equilibrar as contas, o que acontecerá agora que a União precisa pagar essa dívida gigantesca para as empresas? O país vai quebrar? Muita gente pode estar se perguntando, né? De acordo com os especialistas em tributação e política fiscal ouvidos pela Exame, não há motivo para pânico. Há quem defenda que o governo pode estar exagerando nos cálculos para pressionar a opinião pública e o Congresso em relação à reforma tributária. No ano passado, estima-se que cerca de 100 bilhões foram compensados à Receita Federal, disse o interlocutor que preferiu manter-se anônimo. José Roberto Afonso, renomado economista especialista em política fiscal, destacou que a decisão do Supremo não deveria causar tanta perplexidade, já que a Corte apenas confirmou e disse como realizar o que já estava definido desde 2017. Abre aspas. A opção foi bastante equilibrada e sensata, na minha modesta opinião, porque não aceitou a retroatividade, o que aí sim seria desastroso para o fisco, e não reabriu o caso, o que seria danoso para os contribuintes. Portanto, o risco fiscal na decisão de ontem é nulo. O prejuízo já tinha sido decidido e imposto anos atrás, fecha aspas. A ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, defendeu que o ICMS a ser abatido na base de cálculo do PIS e da COFINS deverá ser o ICMS destacado na nota fiscal e não o valor que é efetivamente recolhido. Esse posicionamento foi atacado pela maioria da Corte, 8 votos a 3, e passa a valer no cálculo das restituições. Esse aspecto foi também comemorado pela classe empresarial, pois o valor do abatimento considerado dessa forma é maior.
Por outro lado, para a União significou uma menor arrecadação. Também vale a pena considerar que o mesmo entendimento do governo em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS poderá, num futuro próximo, ser ampliado para o ISS. Quem diz isso é o economista José Roberto Afonso, que é uma das principais autoridades brasileiras no assunto, abre aspas. A menos que mudem os ministros do STF, que formaram ampla maioria, é questão de tempo que a mesma decisão sobre o ICMS se aplicará sobre o ISS. O Congresso Nacional também pode corrigir as leis de cobranças das contribuições sem esperar a iniciativa do Executivo, que até propôs o CBS supostamente para corrigir essa perda. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo e também para deixar o seu like nesse vídeo caso você tenha gostado do nosso conteúdo. Também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos um maravilhoso final de semana, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!